Pode ir então. Pode ir, vai. Não, pode ir. Não, bem, começa. Não, vai. Não, vai você. Hoje nós estamos com sono. Mas nós prometemos que iríamos tentar gravar esse vídeo para terça-feira. Estamos aqui hoje, segunda-feira. Que hora? 15 para meia-noite. 15 para meia-noite, num cansaço só. Mas a gente vai deixar de tocar num tema tão importante e polêmico como esse, Déia? Ah, não vai. Esse não vai. cansaço vai nos vencer, Déia? Ah, não vai. Somos de entregar o ouro assim, Déia? Ah, não somos. Sem lutar, Ah, não somos, dar a não. vida. Vamos lá, porque é necessário, é importante. Nesses tempos em que estamos vivendo, precisamos tocar nesse tipo de assunto, que com certeza vai aí gerar muitos dislikes, vai. né? Mas não estamos nem aí, não. Qual, afinal, é o lugar da mulher? Lugar de mulher é onde ela quiser, é uma bandeira que se levanta hoje em dia. Então, se é onde ela quiser, pode ser em casa ou pode ser lá fora, porque tem as que vão querer ficar em casa e tem as que vão querer ir lá pro mercado de trabalho, né? Mas Tá afinal, o que diz a palavra de Deus, o que a igreja pensa a respeito disso? Nós vamos falar sobre estas questões. É isso aí. Vamos lá, com Vamos tudo. embora. Sacode a cabeça. Vai, sacode a cabeça. Eu não consigo. Então, os extremos são muito perigosos, né? Tem gente que acha que a mulher tem que ir pro mundo, feminismo, entendeu? Empoderar, assumir o mercado do trabalho, assumir o lugar do homem. Vamos lá dominar o mundo, cérebro! E por outro lado, tem as mulheres também que defendem ferrenhamente a questão de que a mulher só deve ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido e viver bem o seu papel, né, de dona de casa. Mas a igreja tem um papel muito importante nesse processo, porque ela tratou essa questão de maneira muito coerente. Na história, quem deu autoridade, autonomia para as mulheres foi a igreja. Quando é que as mulheres tinham a possibilidade de se autogovernar, a não ser pelos conventos, pelos mosteiros? A igreja confiou isso à mulher num período onde a mulher não tinha voz e nem vez. Então muitos falam da igreja, a igreja é opressora, a igreja machista, está oprimindo as mulheres. Mas quem deu essa liberdade, a dignidade para as mulheres foi o cristianismo. E o bonito é que, numa época em que adultério só era considerado da mulher para com o homem, a igreja falou, não, adultério também é quando o homem trai a mulher. Essa questão histórica é interessante trazer também, porque a gente que não conhece tudo que a igreja fez pelas mulheres, ficam aí atacando a igreja como se ela fosse inimiga das mulheres. Essa questão aí vem, meu bem, porque a igreja não permite que mulheres se ordenem sacerdotes, que as mulheres sejam papas. Não se quer ser mulher, quer ser homem ou quer ser melhor que o homem. A questão bíblica é muito interessante, porque imagina a dignidade da mulher ser mãe de Deus. Maria foi a única concebida sem o pecado original e também recebe esse título, a mãe de Deus. A própria igreja se coloca como mãe e que confia à mulher também essa linda e digna missão de educar os filhos de Deus, de formar novos cristãos. Então veja que missão grandiosa, que missão belíssima nós mulheres temos enquanto formadoras dos nossos lares, educadoras dos nossos lares. Não só dos lares, mas também da sociedade, como professoras, ocupando espaços também na sociedade e que a igreja olha com bons olhos. A mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar, não tem espaço para a mulher na sociedade. Não, essa é uma ideia errada e que muitos têm como se fosse uma ideia conservadora, uma ideia católica, mas muitos se enganam por causa disso. Daí. A igreja reconhece que na sociedade a mulher tem um papel, tem uma função, tem um modus operandi que só a mulher pode contribuir no específico dela. E que se dá principalmente na questão da formação. Porque que é a missão mais importante do que formar um ser humano? Tem até um pensador que fala, quando se educa um menino, se educa um homem. Quando se educa uma mulher, se forma uma sociedade. Porque a mulher, na formação de seus filhos, ela pode construir ali grandes homens, outros seres pensantes, capazes de operar, capazes de agir de forma edificante nessa sociedade. A mulher é o pilar da casa mesmo, nesse processo formativo. É a mulher que reúne a prole, que reúne a família, né? A gente vê isso nas casas das nossas avós. Quando a avó tá lá fazendo aniversário, então tem festa, tem Natal, todo mundo vai pra casa da avó e do vô. Mas se o vô morre, continua frequentando a casa da avó. Mas se ao contrário, é
A avó que morre, todo mundo, em vez de frequentar a casa do vô, vai frequentar a casa do outro irmão, do tio. E aí leva o vô para casa de algum filho. A mulher é essa identidade do lar, né? Que dá essa característica orante, essa característica cristã para aquela família. Muitas pessoas escrevem pra gente perguntando: é possível conciliar a questão profissional com o ser mãe, o ser dona de casa? Eu penso que a mulher tem que ter muito em mente como que você quer educar os seus filhos, porque se você passar o dia fora trabalhando, você vai ter que terceirizar a educação dos seus filhos. Aí entra num ponto muito importante e não é conflitante com essa missão da mulher também na sociedade. Entenda bem, a mulher, ela tem sim um dom para cuidar e uma missão também para cuidar daquela família, de ser presença para aqueles filhos que ela gerou. Isso é muito importante, não só porque a mulher tem que fazer isso, não, porque isso realiza o ser da mulher. E quando a gente entende a nossa missão, nós não queremos outra coisa a não ser estar próximo e estar formando aqueles nossos filhos. Alguns acham, tadinho da mulher, ela só fica em casa, tadinho da tal fulana lá que só fica em casa cuidando dos filhos. Porém, isso é um pensamento que desrespeita a liberdade daquela mulher de agir com tranquilidade em relação à educação dos seus filhos, da sua família, aquilo que ela priorizou. E é bonito quando uma mulher é livre para fazer essa opção e é feliz assim. Não tem problema. O problema é que as pessoas estão enxergando agora essa opção da mulher em querer ficar em casa, em querer cuidar dos filhos, como se fosse, ai, coitada, uma missão diminuída. Não, é uma missão grandiosa. E algumas donas de casa têm até vergonha, muitas vezes, de dizer, preencher uma ficha em alguma loja, em algum lugar, profissão, dona de casa. E fica assim, sabe, com essa coisa diminuída. Não, gente, é uma missão grandiosa. É a missão da mulher ali de cuidar, de construir, edificar o seu lar. E outra coisa, o que isso tem a ver com sua vida? Não, você não deve nada pra eles, não. Põe lá na ficha que você é dona de casa e pronto, final. Pronto, acabou. O importante é pra você. Exatamente. E é difícil também, meu bem, muitas mulheres também já relataram que elas têm a vontade de ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, mas o esposo não quer, porque exige que ela contribua aí na questão financeira da casa, indo então para o mercado de trabalho, e a mulher sofre com isso. A gente não vai entrar em pormenores, tem situações financeiras complicadas que exigem da mulher um papel mais ativo no mercado. Agora, é inegável que existe sim uma missão, uma realização pessoal também da mulher no quesito cuidar dos filhos. É verdade ou não é, meu amor? Sim, é claro que tem, existe. Os filhos se sentem bem tendo uma mãe em casa. Família, a casa, ela é conduzida de uma forma diferente se a mulher, se a esposa está em casa, do que se uma secretária está em casa, uma funcionária está em casa. É totalmente diferente. Gente, é uma coisa que a gente tem que ver. Porque eu tô falando isso aí, porque tem gente já pensando mal da gente daí. Que a gente é um bando de tongo, que a gente é não tem problema. Um casal ultrapassado. Não tem problema, pode pensar. O negócio, gente, é o seguinte: existe a missão de educar um filho, de educar uma família, que ela é extremamente importante. Essa que é a questão. E que existe ali uma mística, algo também espiritual, sabe? Da mulher cristã, de assumir essa família. Porque isso é vocação, nobre. meu bem, é vocação, né? E se a vocação é chamado de Deus, se é chamado de Deus é porque existe um para quê disso. É a mãe, né? É a mãe e o pai, mas sobretudo a mãe, que vai colocar ali no coração daqueles filhos o amor a Jesus Cristo, o amor à igreja e o desejo de céu, o desejo de santidade. Lembra que você falava comigo assim? Não faz sentido eu ter um filho e entregar para outro criar. Se a gente coloca no papel a quantidade de tempo que uma mãe que trabalha fora fica em casa para educar os filhos, comparado com o tempo que o filho fica com a professora, na escolinha ou com a babá, a gente vai perceber que isso é muito pouco. Muito pouco e aí, assim, não faz sentido, entendeu? E aí vem aquela falácia da questão da qualidade de tempo. Gente, né? Isso nós vamos falar num outro vídeo, porque a gente precisa entrar numa questão. Mas eu vou falar uma coisa aqui sobre isso aqui, que é importante. Não fale. Esse negócio de tempo, de qualidade, eu fico pouco, mas eu fico intenso. Filho precisa de tempo cronológico, precisa de presença, não é só presença intensa
Óbvio que não pode também não estar intenso. Não é. Tá ali só de corpo presente, não dá. Não, aí usa aquela desculpa. Mas quando eu fico com meu filho, eu fico intensamente. Tem gente que fica aí o dia inteiro, mas não tá nem aí pros filhos. Aí fica usando o defeito dos outros como desculpa pro seu. E a gente precisa trazer também, amor, a questão desse projeto muito bem pensado de querer se tirar a mulher da sua casa. Exatamente. Com a finalidade de deixar ali os filhos mais vulneráveis para que se possam então aplicar ideologias e chegar até o coração dessa criança, para que se destrua a família, para que a criança já não tenha mais a mãe como referência. Então a gente precisa ficar muito atento com isso. Gente, isso aqui é muito sério. A gente não vai entrar em pormenores. A gente vai fazer um vídeo depois explicando detalhes sobre essa questão. Mas o fato é que existe um projeto, algo armado para tirar a mulher de casa, da educação dos filhos, tirar a vontade da mulher de ser mãe. Esse projeto foi traçado a partir de Kingsley Davis, um americano sociólogo, que traçou um objetivo de controle populacional e apresentou às grandes fundações internacionais a fim de controle populacional. Em que época isso, meu bem? Isso... 5 anos atrás? Não, isso é mais ou menos 1960, por aí. Gente, é coisa de tempo. E aí acontece uma grande guinada na tentativa de controle populacional, que até então usava de métodos contraceptivos, aborto, fábricas de DIU espalhadas nos 5 continentes. E aí com Kingsley Davis, esse sociólogo, eles entenderam que era aqui, na mulher. Que não adiantava trazer os métodos contraceptivos se não fosse tirado da mulher a vontade de ser mãe. Exatamente. Porque ainda que houvessem os métodos, é muito forte na mulher essa questão da maternidade. Isso. Então era preciso mudar a consciência. Isso, a mentalidade, o comportamento da mulher, a vontade da mulher precisava ser modificada. Aí então esse processo começa a ser feito com Adrienne Germain, Kate Millett, Sulamita Firestone, militantes feministas marxistas que elaboraram um projeto para poder alcançar a vontade das mulheres e tirar essa vontade de ser mãe. E elas diziam que essa vontade precisava ser atacada, que a família tradicional tinha que ser atacada com todas as forças. E uma dessas formas de alterar então essa forma de pensamento da mulher é a questão do mercado de trabalho. Vamos mandar a mulher para fora dos seus lares, vamos mandar a mulher para o mercado de trabalho, vamos empoderar estas mulheres para que elas se sintam então realizadas por outro campo e não necessitem então realizar-se enquanto mãe. Esse é o feminismo, aí que a gente entende de onde veio, porque é um assunto um pouco mais complexo, mas depois a gente vai trazer para cá, a gente vai ficar entrando nesse assunto, que é chato também, né? Mas é importante a gente saber, né, que não é simplesmente uma questão dos tempos em que vivemos. É um movimento social espontâneo, não é? Existe um projeto com o objetivo da destruição da família, né, de atacar os valores cristãos, e a gente precisa ficar muito atento. Então, como eu falava, você mulher, mas eu tô me formando e agora eu vou casar e não sei se eu continuo na minha profissão ou não. Converse junto ao seu esposo o que vocês esperam da educação dos seus filhos, porque ninguém como pai e mãe é capaz de educar uma criança. Os melhores educadores por natureza, são pai e mãe, e sobretudo a mãe. Talvez você fique angustiado de não conseguir viver assim, por causa da sua realidade, mas nós não podemos tirar da nossa frente a meta e o ideal. Como que seria uma família pensada por Deus? Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Nisso está o sentido da nossa vida, o sentido do matrimônio também. Na questão financeira, amor, às vezes a mulher precisa contribuir realmente na questão financeira, mas existem profissões, existem trabalhos que podem ser feitos de dentro dos lares, e hoje tem muitas mulheres buscando isso, se aplicando na questão da culinária, fazendo salgados, doces, aqueles doces confeitados, personalizados, a questão da costura, do artesanato, dos bordados, como Santa Zélia foi, né? Ela tinha lá as suas rendas e São Luís que saía para vender, e eles trabalhavam juntos. Ela era uma empresária, mas não deixava de cuidar das suas filhas, do seu lar. Santa Zélia só é a mãe de Santa Terezinha do Menino Jesus, né? E de outras 5 religiosas, né? Eu posso contribuir financeiramente com o meu lar, mas não deixá-lo, né, à mercê de terceiros. E tem gente fazendo a opção de viver mais simples, para ficar mais em casa e dedicar-se a essa vida mais sóbria. Muita gente fazendo essa opção. Isso é bonito, eu admiro, eu tenho grande respeito por uma mulher
que se dedica a isso, tem mesmo. Eu também. Eu admiro uma mulher que deixa o mercado de trabalho, uma mulher que às vezes é competente, mas ela escolhe estar em casa com os filhos, educar o filho nesse processo nobre que é educar alguém. Eu admiro uma mulher assim, admiro a coragem e eu tenho certeza que esses filhos serão muito melhores do que seriam se fossem educados por terceiros. Quando Deus nos pensou, Ele nos pensou com uma missão própria. E esta missão é linda, é digna, é bela. É isso aí e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!